Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a terceira fase da Copa do Brasil. Já temos todos os classificados para as oitavas de final. Então o canal Resenha com Magalhães, mais uma vez, vem fazer o resumo do que aconteceu na Copa do Brasil, os classificados para as oitavas de final, os resultados que aconteceram nesse segundo jogo, alguns comentários e análises sobre alguns jogos e curiosidades dessa terceira fase e algumas situações que podem acontecer nas oitavas de final. Então, já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, primeiramente, não tivemos a tal da chamada zebra nessa terceira fase. A zebra, que seria o time mais fraco, vencer o time mais forte, isso não aconteceu. Tivemos apenas o Sport da Série B. Apenas o Sport está nas oitavas de final representando a Série B. E o Sport não era zebra contra o Coritiba, tá? Para quem não acompanha, o pessoal do Sul, aqui o pessoal do Sudeste, que tem aquele, Nordeste, é todo mundo fraco. E dê uma olhada no que está acontecendo no cenário, principalmente no Nordeste, vocês vão perceber que os dois times que estão praticando o melhor futebol no Nordeste é o Fortaleza e o Sport. Tá? É o Fortaleza e o Sport. Então o Sport ter passado pelo Coritiba, normal. Vou falar igual tem um comentarista aí que fala, normal. Esqueci até o nome dele, é um senhor, acho que ele já trabalhou em São Paulo. Falei igual a ele, normal. Até na minha concepção, o favorito era o Sport, não era o Coritiba. Tá? Pelo que eu acompanhei do Coritiba no Campeonato Paranaense e do Sport no Nordeste, no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, o Sport tinha uma certa vantagem em relação ao Coritiba. Então acabou dando, na minha opinião, o que era um pouco favorito. Era um jogo bem parelho, mas era o que era um pouco mais favorito, era o Sport, e acabou dando o Sport. Então, o primeiro ponto é esse. É basicamente uma Copa do Brasil com time de Série A. Eu acho que dos últimos anos, tá? Esta Copa do Brasil de 2023 é a que está mais desnivelada em relação a isso. Porque sempre se tem um time de uma Série C, de uma Série B, ou alguns times, chegando pelo menos às oitavas de final. Dessa vez não teve absolutamente ninguém, tirando, óbvio, o Sport, Então essa é uma curiosidade que chama um pouco a atenção. Então os classificados: Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, Sport, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, América Mineiro, Flamengo, Bahia, Botafogo, Internacional e Grêmio. Vamos lá.
Vamos aqui para as curiosidades. Do Nordeste, temos Sport, Fortaleza e o Bahia. Então, do Nordeste, temos 3 times do Nordeste. Dos 16, tem 3. Do Sul, Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense. Mesma coisa. Do sul do país também tem 3. Do Nordeste tem 3. Do sul do país, 3. Dos 16, 6. Então, o restante, os outros 10, são aqui do Sudeste, né? Então, o centro, né, dominando a Copa do Brasil. Então, do Sudeste, temos de Minas, Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, 3 de Minas. Do Rio de Janeiro, os 3 passaram, Fluminense, Flamengo e Botafogo, porque o Vasco da Gama não participou, ou foi eliminado, né? Então, 3 do Rio, 3 de Minas e, consequentemente, 4 de São Paulo. São Paulo são São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. São Paulo, Santos, Palmeiras. Então, os 4 grandes, né, de São Paulo, os 3 grandes do Rio, os 3 grandes de Minas. Então, os times ditos grandes de cada desse estado, né, chegaram à Copa do Brasil. Há muito tempo que isso não acontece, da zebra não aparecer. A zebra deu as caras em alguns jogos. Alguns times passaram com louvor e outros times tiveram muito trabalho, passaram na bacia das almas com muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. Teve algumas polêmicas em relação a gols, a arbitragem, mas isso aí, é diário, né? Acontece diário. Mas eu realmente fico triste, porque a Copa do Brasil pode acabar se tornando um campeonato também desnivelado. A Copa do Brasil sempre foi o campeonato mais, como é que a gente vai falar? Mais inclusivo, né? Onde se dá chance para todos. Será que vai ser só esse ano? Isso só acontecer esse ano de só ter um nas oitavas de final da Série B? Talvez isso vá começar a acontecer muito pelo fato dos times da Libertadores, os times da Sul-Americana, os times que foram campeões, não entrar mais só nas oitavas, entrar na terceira fase. Então a tendência é que isso aconteça. Porque quando esses times entravam nas oitavas de final, né, a gente tinha nas oitavas de final times de Série B e Série C. Iam mais longe. A tendência com essa mudança é que isso para de acontecer. Que nas oitavas de final tenha prioritariamente times da Série A. Ficaram aí pelo caminho na primeira, segunda fase, times de Série A? Ficaram pelo caminho, times de Série A. Mas a tendência é que se tenha cada vez menos, mas bem menos, times de Série B e principalmente de Série C nas oitavas de final. Na minha opinião, eu não acho legal. Eu não acho legal porque você acaba excluindo mais o Nordeste. Essa é a minha opinião.
você acaba excluindo mais o Nordeste. O Sul também, você acaba excluindo mais o Sul. A chance de ter um time do Norte do país é bem mais difícil, quase que o Remo chega, né? Ali no apagarzinho das luzes, com uma certa polêmica no jogo do Corinthians, quase que chega. Mas essa vai ser a tendência. Então, parabéns aí a todos os envolvidos, né? Então, 3 do Nordeste, 3 do Sul, 10 do Sudeste, sendo 3 de Minas, 3 do Rio e 4 de São Paulo. Então, vamos aqui rapidamente para os resultados. Bom, tivemos o Cruzeiro se classificando em cima do Náutico. Cruzeiro que perdeu a primeira partida fora de casa por Náutico de 1-0, venceu por 2-1. Se eu não estiver enganado, eu tinha falado isso. Se eu não estiver enganado, eu disse que o Cruzeiro não ia para os pênaltis com o Náutico. Eu acreditava que o Cruzeiro ia se classificar no tempo normal por 2-0. E foi o que aconteceu, principalmente porque o Cruzeiro veio embalado aí pela vitória sobre o Grêmio, né? O Cruzeiro tem um time, não para brigar por títulos na Série A. O próprio Ronaldo, dono aí do Cruzeiro, falou isso e com muita propriedade. O campeonato do Cruzeiro é para permanecer na Série A e está aí com um timezinho competitivo. Timezinho não, que dá um tom de diminutivo. Mas tem um time competitivo aí para disputar a Série A. Ficar ali por meio da tabela, para não cair, quem sabe beliscar, será uma Libertadores? Vai ter que encaixar um pouco mais o Cruzeiro, mas tem peças interessantes e tem um time, e formou um time para a Série A. O Cruzeiro formou um time para jogar a Série A. Então o Cruzeiro se classificou perante o Náutico e no placar agregado foi 2-1 Cruzeiro. Tivemos o Fluminense, que no placar agregado foi 6-0 em cima do Paysandu. Era super favorito, apesar de ter torcedores do Paysandu ter entrado aqui, me criticado um pouquinho, tá maluco? Olha o Paysandu, aí foi lembrar que o Paysandu ganhou do Boca Júnior. São outros momentos, irmão, é outra situação. Hoje, não é só o Paysandu que não ganha do Fluminense. Hoje, a maioria não ganha do Fluminense. Tá? Alguns poucos vão fazer um jogo parelho, pode até ganhar. Mas dificilmente o Fluminense vai entrar hoje aqui no Brasil contra qualquer time não tendo pé de igualdade. Tá? Então, não é nenhum menosprezo ao Paysandu. É a realidade do Fluminense hoje. Tá? O Fluminense acabou ganhando de 3-0. Achei até que o placar poderia ter sido mais elástico aqui no Rio. Então, esse aí foi um dos jogos. Não vou falar que foi fácil, porque não foi fácil. Não existe jogo fácil. O time que faz se torna fácil, mas o Fluminense fez a sua parte. Placar agregado, 6-0. Sem dúvida, era o favorito e ponto. Sem muitos comentários, classificou o Fluminense. Aí a zebra quase que pintou. Atlético Paranaense e CRB. Foi para os pênaltis. O CRB, não estiver enganado, tinha vencido a primeira partida por 1-0. Em casa, CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, CRB, campeão alagoano. Foi para jogar contra o Atlético Paranaense no Paraná e perdeu por 2-1. O jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Atlético Paranaense levou e se classificou. Mas foi jogo duro. Para quem achava, e eu sei, não precisa vir de mimimi, tinha muito torcedor do CRB, do Atlético Paranaense, que não tinha a menor ideia de quem era o CRB. Não tinha a menor ideia. Tá? Porque eu vi muitos comentários, nem muito no nosso grupo, tá? Não foi nem muito no nosso grupo do WhatsApp, não. Teve um ou outro comentário, mas eu vi no nosso grupo do WhatsApp
muitos torcedores do Atlético Paranaense preocupados com o futebol que o Atlético Paranaense jogava. Estava jogando e por isso preocupava. Mas canais que cobrem o Atlético Paranaense tendo até um certo desdém com o CRB, porque não conhece o futebol do Nordeste, não acompanha o futebol do Nordeste. Eu acho normal, né? O cara ele vai acompanhar o Campeonato do Nordeste para quê? Se tiver algum outro interesse em aposta, né? Hoje, por causa da aposta, os caras estão... O nego está começando a acompanhar todos os campeonatos para levar um dinheirinho. Porque se tivesse acompanhado, ia ver que o CRB é competitivo, que ia dar um trabalho. O Atlético Paranaense era favorito, mas o CRB ia dar trabalho, como deu. Até mais do que eu imaginava. Pelo CRB ter jogado mais do que eu imaginava, pelo Atlético Paranaense ter jogado menos do que eu imaginava, o Atlético Paranaense é um dos grandes, uma das potências do futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, o futebol do Atlético Paranaense é competitivo, vai ser competitivo. Mas é um futebol que ainda não passa confiança. Ainda não passa confiança. Veja a maioria dos torcedores do Atlético Paranaense não tendo muita confiança. Vai, mas torce pelo amor, mas é um time que tenho certeza que a torcida do Atlético Paranaense esperava outras atitudes desse time. Mas é um time competitivo, que vai chegar longe, na minha opinião, na maioria dos campeonatos que está disputando. Então, deu o Atlético Paranaense o favorito, mas a zebra aqui quase que aparece. Ituano e São Paulo, primeira partida foi 0-0 e a segunda, o São Paulo, do Dorival Júnior, faz 1-0, acaba se classificando. Era um jogo bem complicado, que poderia dar qualquer um dos dois, com um treinador novo, e acabou dando São Paulo aí, o Dorival tentando ajeitar o São Paulo aí. Dorival vai dar jeito do São Paulo, porque o Dorival é um dos melhores treinadores do país. Uma das maiores sacanagens que aconteceram nos últimos anos foi um treinador campeão de Libertadores e Copa do Brasil ser dispensado, irmão. Pô, mas por uma diretoria que não entende porra nenhuma de futebol, só para uma diretoria que não entende nada de futebol, para fazer uma cagada dessa, né? Para variar. Então o São Paulo acabou se classificando, era um jogo bem parelho, mas acabou dando São Paulo. Santos 1, Botafogo Paulista 0. Acabou que no placar agregado deu 3-0 Santos. Achei que seria bem mais parelha essa disputa. Achei que o Santos poderia ser a que daria a zebra. Sinceramente, achei que o Santos seria a que daria a zebra, mas acabou que o Santos, não fácil, mas até com uma margem legal, placar agregado, ganhou os dois jogos, fora de casa e em casa, então não tenho o que falar. Santos classificado e com honras, porque ganhou as duas partidas. Sport Coritiba, primeiro jogo 3-3, um jogo bem parelho mesmo, um jogo bem aberto. E no segundo jogo deu Sport 2-0, um jogo mais cadenciado, mais controlado, onde o Sport controlou o jogo o tempo inteiro. O Zago, que assumiu o Coritiba, parece que não entendeu direito a dinâmica da partida, e o Sport foi melhor, aproveitou e se classificou com mérito. E o Sport não chega nas oitavas de final com o azarão. Não chega. O Sport chega para brigar. O Sport pode chegar longe. O Sport tem que fugir de alguns adversários? Sim, o Sport tem que fugir de alguns adversários. Porém, a grande maioria, o Sport vai encarar de igual para igual. Tá? Pode ter que mudar um pouquinho a forma de jogar o Sport, mas vai encarar de igual para igual. E mereceu a classificação. Fortaleza e Águia de Marabá foi o jogo que tinha um nível mais distante um do outro, onde os times têm um nível muito, muito longe, a realidade completamente diferente. Muitos estão falando que foi o jogo mais fácil, mas eu coloco com realidade bem diferente. Então, no agregado lá, deu 8-1. Fortaleza, acho, se eu não estiver enganado, é o maior placar, porque no agregado o Fluminense deu 6, né? Eu vou ver daqui a pouco do América Mineira, do Flamengo deu 8-4. Então acho que o maior é o do Fortaleza, que foi 8-1 no placar agregado, não tem nem muito o que falar, a diferença é muito grande.
Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, placar agregado 3-2 Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não vem bem. Passou, mas não vem bem. Ganhou em casa de 2-1 e empata no Sul por 1-1. E saiu perdendo o jogo. Mas contou ali com o resultado que fez em casa, debaixo do braço, e acabou se classificando. Mas o Atlético Mineiro não vem bem. O Atlético não vem bem. O Atlético tem que melhorar, tanto para a Copa do Brasil, quanto para o Campeonato Brasileiro, quanto para a Libertadores. Libertadores está enrolado, mas acabou se classificando. Então deu o que se imaginava da lógica, mas também nesse jogo a zebra botou a cara. A zebra também botou a cara. Palmeiras e Tombense, placar agregado 5-3, né? Tombense não é nenhuma baba, ia dar um trabalho, deu um certo trabalhozinho para o Palmeiras. O Palmeiras fez um resultado em casa e fora de casa apenas segurou ali o resultado, fez o resultado que precisava para se classificar, acabou empatando de 1-1. Então, para mim, o resultado normal, a classificação normal, o Palmeiras é um dos candidatos aí ao título. Corinthians e Remo. Aqui a zebra passou também bem perto, igual passou no jogo do Atlético Paranaense. A zebra quase que dá um chute na porta. Corinthians perdeu a primeira partida por 2-0 fora de casa. Perdeu por 2-0 e ganhou em casa por 2-0 com gol no final, nos acréscimos do Roger Guedes. Ainda no comando do Cuca, o Cuca pediu para sair por todo o imbróglio que está dando aí com o nome do Cuca, que aqui eu não vou entrar no mérito, não vou fazer nenhum vídeo sobre essa situação do Cuca, tá? Não vou dar posicionamento nenhum. Lógico que eu tenho o meu posicionamento sobre isso. Lógico que eu tenho, tá? Mas prefiro não fazer comentários nenhum. Então, o Corinthians faz 2-0 e leva para os pênaltis. Estava sendo eliminado até os acréscimos. Então, nesse jogo, a zebra passou mas muito perto. Não foi pouco perto, não. Foi muito perto. Muito perto. E acabou o Corinthians se classificando por 5-4 nos pênaltis. Passou o favorito. Mas aqui, irmão, o Corinthians se livrou de uma eliminação na terceira fase. América Mineiro e Nova Iguaçu, placar agregado 7-1. Então, do Fortaleza foi o maior, foi 8-1. Acabou pegando o Nova Iguaçu aqui, que perdeu muitas peças no Nova Iguaçu do Rio, ganhou a primeira em casa, ganhou a primeira fora e ganhou a segunda em casa. Então, tem uma distância também da América Mineiro para o Nova Iguaçu. A América Mineiro era o favorito e acabou se impondo com isso. E o Nova Iguaçu, não é a primeira vez que acontece isso, do Nova Iguaçu tomar um gol, tomar o segundo, se destabilizar todo aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Aconteceu a mesma coisa, ele ganhou a primeira partida da semifinal, na segunda ele tomou de 7. Então, e perdeu muitas peças, então enfraqueceu um pouco o Nova Iguaçu. Se o Nova Iguaçu tivesse com o time da semifinal, talvez fosse um pouco mais difícil, ou dificultasse um pouquinho mais para a América. Mas a América se classificou aí você olha o placar até com certa facilidade. Flamengo e Maringá, primeira partida, o Flamengo perdeu por 2-0. Saiu o treinador, muda o treinador, o Flamengo goleia por 8-2. Eu acho que foi a maior goleada nessa fase, 8-2. No placar agregado foi 8-4. Tinha uma diferença também monstruosa entre o Flamengo e o Maringá, o que não foi mostrado na primeira partida, mas foi mostrado nessa segunda partida por 8-2. O que para mim aconteceu de anormal foi a primeira partida. O Flamengo ter perdido lá por 2-0. Lá foi anormal. Esse placar de 8-2 no segundo jogo, normal, diante da diferença que tem entre os times. Então, placar normal, Flamengo e Maringá 8-2. Bahia 4, Volta Redonda 0 no segundo 2, no placar agregado 6-1. Também uma diferença, o time do Volta Redonda é um time bem arrumado, né? Mas também perdeu algumas peças importantes, o Volta Redonda, principalmente ali do meio de ataque, o Lelê que saiu, que foi o Fluminense. Tivemos um jogo parelho. Eu falei do Nova Iguaçu, que chegou às semifinais com o Fluminense,
Perdão, não foi o Nova Iguaçu que chegou às semifinais. Quem chegou às semifinais foi o Volta Redonda. Tá? E era isso que eu ia falar o Nova Iguaçu, falei errado. Tá? Foi o Volta Redonda que chegou às semifinais, ganhou a primeira partida do Fluminense, na segunda tomou de 7. Porque o Volta Redonda dá uma desestabilizada quando tenta ir tudo para o ataque. Ele não pode perder o coletivo. Perdeu o coletivo, toma um saco, e foi o que aconteceu. E o Bahia mostrou que tinha o melhor time, tem o melhor elenco e acabou avançando como se imaginava que ia ser o Bahia favorito e acabou mostrando isso no placar agregado 6-1. Tivemos muitos placares agregados altos, 8-4, 8-1, 6-0, 6-1, mostrando a diferença. Outro, Botafogo 2, Ipiranga 0. O Botafogo tinha vencido fora de casa 2-0, volta a vencer 2-0, então placar agregado 4-0. O Botafogo era o favorito, mais time, mais elenco, e acabou se classificando com honras. Tivemos a zebra também aparecendo e mostrando a sua cara, CSA e Internacional. CRB e CSA competiram de igual para igual, os dois times de Alagoas competiram de igual para igual contra os seus adversários. Placar agregado 3-3. Nos pênaltis, o Internacional venceu por 7-6. Placar do jogo 2-1 CSA. 2-1 CSA. Só para lembrar, o Internacional, que ganhou do Flamengo por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o CSA de 2-1. Para você ver como é que é o futebol. Né? Então, foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o CSA poderia ter ganho. Teve chance, mas acabou desperdiçando 2 pênaltis. O Internacional desperdiçou 1 e acabou dando Internacional. Futebol em si, no jogo, o CSA mereceu ganhar. Mas aí nos pênaltis vai calma, categoria, habilidade do goleiro, e acabou dando Internacional, mas foi um jogo bem parelho. Foi uma classificação bem difícil para o Internacional, talvez muito mais difícil do que a torcida do Inter imaginasse, né? Porque provavelmente não acompanha o campeonato do Nordeste. Então, acabou se classificando o Inter, mas a zebra também rondou em cima do Internacional. E, para terminar, Grêmio e ABC. O Grêmio venceu a primeira partida fora de casa por 2-0 e acabou em casa empatando por 1-1. Eu sei que muitos desses times aí entraram com times reservas, com times mistos, né? Então a coisa deu uma emparelhada. O Grêmio estava perdendo pro ABC, iniciou perdendo a partida, mas acabou empatando, conseguiu o empate ali. Como tinha um do 2-0, o resultado debaixo do braço. Grêmio classificado aqui. A zebra não apareceu. Zebra apareceu para Internacional, zebra apareceu por um certo momento para o Flamengo, mas apareceu mesmo para Internacional, Corinthians e Atlético Paranaense. Tem favorito nas oitavas de final? Isso é um papo para um outro vídeo que a gente vai fazer. Então, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!